Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. A primeira coisa para você entender o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo, no capítulo 11, versículo 1, é de suma importância você fazer uma leitura no capítulo 10, começando no versículo 23 até o versículo 33. Se você fizer essa leitura, 1 Coríntios, capítulo 10, dos versos 23 ao 33, você vai entender o que o apóstolo Paulo está aqui ensinando ao povo de Corinto, sobre os limites da liberdade cristã. Porque Paulo, no capítulo 11, no verso 1, traz essa palavra tão forte, com grande responsabilidade sobre as nossas vidas. Paulo, ele escreve essa primeira carta ao povo de Corinto para enfrentar alguns problemas que estavam surgindo na igreja. Exemplos: idolatria, cultos pagãos, relacionamentos conjugais, divórcios, a liturgia dos cultos, as funções dos dons espirituais no corpo de Cristo e diversos outros assuntos que o apóstolo Paulo traz a correção e ensinamento para o povo de Corinto, para a igreja de Corinto. Conforme eu disse, essas palavras do apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, nos traz uma percepção muito importante da nossa caminhada com Cristo, do que estamos fazendo, do que estamos falando, como estamos nos relacionando. Isso vai fazer toda a diferença na vida daquelas pessoas que nos observam. Partindo desse princípio, eu quero aqui rapidamente, nesse 34º devocional, apresentar 3 tópicos ou 3 temas para a nossa reflexão. O primeiro tópico ou o primeiro tema: quem de fato estamos imitando? Veja que pergunta importante para a nossa reflexão. O apóstolo Paulo, ele traz uma responsabilidade para si ao dizer: sede meus imitadores, ou seja, olha para mim, porque se vocês olharem para mim, vocês vão entender e vão ver que eu estou seguindo Cristo. Existe referência de Cristo na vida da pessoa que você talvez esteja seguindo, idolatrando? Se você olhar para essa pessoa, a qual você está seguindo, ao qual você devota alguma coisa, você vai ver Cristo na vida dela? Será que essa pessoa que você está andando, será que essa pessoa que está te influenciando, interessante que Napoleão Hill, um escritor e filósofo americano, ele diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais andamos. Veja que interessante o que Napoleão Hill ele nos ensina. Existe referência de Cristo na vida dessa pessoa? Se você olhar para essa pessoa que te lidera, se você olhar para essa pessoa que te orienta, você verdadeiramente vê Cristo na vida dela? Esse é o primeiro tópico ou o primeiro tema.
quem de fato estamos imitando. Às vezes as pessoas se espelham em pessoas e seguem essas pessoas, às vezes com hábitos, com fala, pessoas que não têm nenhuma característica de Cristo, pessoas que passam bem longe da palavra de Deus. E talvez essas pessoas estejam te influenciando, mas te influenciando de forma errada. O segundo tópico, ou o segundo tema, para esse 34º devocional, como posso imitar a quem não conheço? Já parou para pensar? Por que será que o apóstolo Paulo lhe traz essa responsabilidade de ser de meus imitadores como também eu sou de Cristo? Porque o apóstolo Paulo, ele teve um grande encontro com Cristo. O apóstolo Paulo verdadeiramente teve a sua vida mudada. Você quer uma dica da palavra de Deus para você seguir a Cristo, para você imitar a Cristo, para você conhecer a Cristo? Evangelho escrito por João, no capítulo 5, no verso 39. Diz assim a palavra do Senhor: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Você quer conhecer Cristo? Você quer conhecer ao Senhor? Examina as Escrituras. Leia as Escrituras sagradas, porque é ela que vai moldar a sua vida. Como posso imitar a quem não conheço? E você vai conhecer Cristo, você vai conhecer o Senhor, lendo as Escrituras sagradas, se familiarizando com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai te dar referência da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, da pessoa do Espírito Santo. Aí sim você vai poder imitar, porque você está tendo conhecimento. Aí sim você vai poder resplandecer a luz do Evangelho. Você vai brilhar, porque Cristo é a nossa luz. Então você vai refletir essa luz, você vai brilhar, porque você tem a sua vida fundamentada na Bíblia Sagrada. Primeiro tópico, ou tema, quem de fato estamos imitando. Segundo tópico, ou tema, como posso imitar a quem não conheço. E o terceiro e último tópico, ou tema, suas ações impactam mais do que as suas palavras. Como é importante os seus pés caminharem conforme a sua boca. Como é importante os seus pés caminharem firmados no Evangelho. O seu modo de viver vai aprovar, grave isso, o seu modo de viver vai aprovar ou vai reprovar o Evangelho que você tem ou o Evangelho que você conhece. Quantas pessoas que falam determinadas coisas, mas os seus pés andam ao contrário. Quantas pessoas que se dizem cristãs com um vocabulário tão bom e com um testemunho tão ruim. Como pode isso acontecer? Porque essas pessoas precisam entender que as nossas ações impactam mais do que as nossas palavras. Quando geralmente nós falamos de missões, a propagação do Evangelho se resume em 3 aspectos. Isso você vai ouvir em aula de missiologia, você vai ouvir isso em culto de missões, ou talvez você até já ouviu isso de um amigo missionário. Primeiro,
Ou você financia, você pode desprover de algum valor, ou você ora, você não pode desprover de um valor, mas você pode orar, ou você vai. Geralmente, esses 3 aspectos são abordados quando o assunto é missiologia. Ou você financia, ou você ora, ou você vai. Mas eu quero compartilhar com você um 4º aspecto, tão importante quanto financiar, orar ou ir fazer missões. É você viver Cristo. Esse 4º aspecto, ele é importantíssimo, porque tem pessoas que vão ser ganhas para Cristo com as suas atitudes. Tem pessoas que vão ser impactadas com as suas ações e não com suas palavras. O seu modo de viver está ganhando pessoas para Cristo? Hoje estamos vivendo um evangelho tão conturbado. Quem será hoje que pode trazer essa responsabilidade para si? De 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Palavras do apóstolo Paulo. Será que podemos verdadeiramente dizer que somos imitadores de Cristo? Será que as nossas ações estão impactando mais do que as nossas palavras? Será que o nosso modo de viver está ganhando pessoas para Cristo? Ou afastando as pessoas de Cristo? O que você acha? O que você pensa? Será que estamos negligenciando o Evangelho escrito por João, capítulo 5, versículo 39? Quando o Senhor nos orienta a examinar as Escrituras, porque são elas que vão testificar de mim? Veja as palavras do Senhor Jesus registrado no Evangelho escrito por João, capítulo 5, verso de número 39. Como tem sido o nosso viver? Como tem sido a nossa caminhada com Cristo? Será que estamos impactando as outras pessoas? Ou de fato estamos afastando as pessoas de Cristo? Sede meus imitadores, como também, vai dizer o apóstolo Paulo, eu sou de Cristo. Bem-vindo ao 34º Devocional. Eu sou o pastor Marcelo Rocha e foi um prazer compartilhar com você esse 34º Devocional, essa palavra de reflexão para a nossa vida. E lembre-se que sejamos imitadores de Cristo e não imitadores do mundo. Deus te abençoe, Deus te guarde e até o próximo Devocional, em nome de Jesus. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade.